vivendo um período de estudo falando de fé. Estamos ministrando sobre fé. Durante esse período que nós estamos de lockdown, estarei aqui ministrando para você sempre sobre fé, porque o que nós mais precisamos nesse momento é fé. A fé, ela nos fortalece, a fé, ela nos dá ânimo. Eu ensinei para vocês aqui que a palavra crise significa oportunidade para gerar alguma coisa, oportunidade para nascer coisas novas. Irmãos, essa palavra de hoje é uma palavra que você vai estar aprendendo com a fé, aprendendo e vivendo pela fé no impossível. Diga aí na sua casa amém, escreva aí no chat amém, concorde com o que eu estou ministrando para você. Irmãos, falar de fé é um dos elementos necessários para a nossa vida hoje. Tenho falado, se não for a nossa fé firmada em Jesus Cristo, firmado na palavra, meu irmão, é muito complicado você permanecer firme. Fica muito difícil você permanecer acreditando, crendo. Eu sei que você já está sendo ministrado. Pastor, mas o senhor está falando de fé novamente? Eu estou aqui, meu irmão, falando de fé novamente porque é necessário. A fé, ela move a nossa vida. A fé, meu irmão, ela nos incentiva, ela nos dá força. A fé, ela nos põe de pé. A fé, ela nos ajuda a mudar realidades. A fé, ela mostra para nós o caminho que nós precisamos andar. A fé, ela é a luz no final do túnel. A fé é aquilo que vai te ajudar a você obter tua vitória e o teu êxito. Alguém aí na sua casa pode dizer amém? Então, meus irmãos, falar de fé é necessário, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu estou aqui lhe ministrando, meu irmão, nessa noite, que nós precisamos aprender a dar pela fé e a fé no impossível. Existem coisas para você nesse momento que é impossível. Existem pessoas que estão precisando fortalecer sua fé hoje para vencer algo muito impossível na vida dela, que ela não consegue enxergar, que ela não consegue ver. Mas pela visão da fé no impossível, essa pessoa vai ver. Então nessa noite eu quero mostrar para você, eu quero falar para você 4 fases da fé, 4 tópicos da fé no impossível que nós precisamos aprender. Nós precisamos ter no nosso coração, nós precisamos, meus irmãos, sair desse culto hoje, ministrado, intenso naquilo que o Senhor quer para nós. Eu sei, meu irmão, que existem pessoas que precisam ouvir essa palavra, como eu estava ontem à noite ministrando no projeto Sou Jovem na Paz. Irmãos, existem pessoas que precisam ouvir essa palavra, mas existem pessoas que limitam dessas pessoas ouvir essa palavra. Como, pastor? Não compartilhando o link. Você que está assistindo, meu irmão, essa palavra agora, você que está conectado aqui no nosso canal do YouTube, compartilha, envia para alguém. Existem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Existem pessoas que possam estar agora vivendo um momento muito difícil, mas quando ouvir essa palavra, Deus vai mudar esse relatório. Amém? Então faça isso, compartilhe para alguém, envie, dê uma oportunidade para alguém ouvir essa palavra, não fique só para você. Eu sei que tem pessoas agora que, existem famílias na nossa igreja que estão sentadas agora de frente para a televisão, assistindo essa palavra. Meu irmão, que maravilha, que lindo, que extraordinário, continue assim. Sabe o que é isso? Você está dando uma oportunidade para a tua fé ser aumentada, para a sua fé ser expandida. Então faça isso com mais alguém. Irmãos, eu quero te falar sobre esses tópicos. A fé é algo que nos move, a fé é algo que nos ajuda. Mas primeira coisa que você precisa entender hoje é: a fé é ver o que ninguém vê. Digite aí para mim, por favor,
aí nos comentários do YouTube. A fé, primeira coisa, a fé é ver o que ninguém vê. Pastor, como é que é isso? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Hebreus capítulo 11, verso 27. A Bíblia diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, que versículo maravilhoso. Se você estudar, Hebreus capítulo 11 é o capítulo que fala só da fé. Não tem como não ler Hebreus capítulo 11 e não ser fortalecido na fé. Amados, aqui a Bíblia fala: pela fé abandonou o Egito, quer dizer, abandonou a prisão, abandonou as cadeias, abandonou a escravidão. Pela fé, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Sabe o que é isso? A cólera do rei? A zanga, a raiva. Existem pessoas, meu irmão, que assumiram sua postura de fé, e teve muita gente que ficou com raiva. Existem pessoas que não aceitaram até hoje você ser crente em Jesus Cristo, e ficaram com raiva de você. Mas aquele que permanece firme pela fé, ele vê o invisível. Não existe, meu irmão, como caminhar pela fé e não enxergar o invisível. Quem caminha pela fé vê o que ninguém pode ver. Amém? Irmãos, quando você caminha pela fé, você está enxergando, você entra em uma dimensão que você enxerga coisas que outras pessoas que não caminham pela fé não conseguem ver. Você, pai de família, quando a situação está difícil, quando as coisas estão complicadas, você abre os olhos da sua fé, você abre os olhos da tua fé e olha para dentro da tua casa, e você vai visualizar que essa situação vai mudar. Pelos olhos da fé, Deus vai te abençoar. Eu posso ver você escrevendo amém? Diga glória a Deus aí na sua casa. Irmãos, a fé é ter a capacidade de enxergar o sobrenatural em meio das circunstâncias adversas. Eu sei que existem pessoas aqui que não conseguem ver a resposta, não conseguem ver a vitória, mas pelos olhos da fé, o Senhor te mostra nesse momento. O Senhor te mostra agora, você está vendo pelos olhos da fé no sobrenatural a tua vitória. Enxergue agora com os olhos da fé que você vai sair dessa situação, que você vai sair dessa doença, que você vai sair dessa escravidão, que você vai sair, meu irmão, dessa cadeia que te prende. Diga glória a Deus. Irmãos, pelos olhos da fé, nós estamos aqui aprendendo e vivendo pelos olhos da fé, para observar e enxergar o invisível. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Olha o que a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 18, verso 43. 1 Reis, capítulo 18, verso 43, conta uma história do profeta, que o profeta chama o moço do profeta, chama o discípulo, o servo, e diz assim: a Bíblia fala: e disse ao moço, o profeta disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Vocês sabem que nós estamos aqui na posição da nossa igreja. Você que conhece a nossa igreja, conhece Fortaleza, nós estamos na posição do mar. Essa posição agora que eu estou olhando para o lado do mar. E a Bíblia fala que sobe e olha para o lado do mar, e ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse, Elias, o profeta, volta, e assim por 7 vezes. Olha aí, irmãos, o profeta disse: sobe e observa se vem nuvem. E o moço do profeta foi, subiu uma vez, não viu nada. Foi de novo, não viu nada. Foi de novo, não viu nada. Foi 7 vezes. Debaixo da palavra do profeta, debaixo da palavra do sacerdote, debaixo da palavra do homem de Deus,
aquele moço do profeta disse, subiu pela 7ª vez, e na 7ª vez ele viu uma nuvem, e aquela nuvem sinalizava a bênção pelos olhos da fé. A Bíblia fala que a nuvem era pequena, do tamanho de uma mão humana. Irmãos, me digam uma coisa: se não for a fé para crer que uma nuvem do tamanho de uma mão humana daria um tremendo de uma chuva, é só pela fé. Porque se eu perguntasse a você e dissesse assim: ô irmão, vou lembrar aqui de algum irmão que está assistindo em casa, Paulo Edílio, com certeza o Paulo Edílio deve estar assistindo em casa. Paulo Edílio, vai lá no morro ali no Morro do Ouro, sobe no Morro do Ouro, olha para o lado do mar da leste-oeste. Se vier uma nuvem do tamanho da mão do homem, vai vir uma grande chuva. Eu tenho certeza que, com certeza, alguns iam duvidar. Que é isso, pastor? O senhor está ficando doido. Que é isso, pastor? Que é isso, pastor? Não faça isso comigo não. O senhor vai fazer eu passar por uma dessa. Irmão, vai de novo. Aí foi uma vez, foi outra vez, foi 7 vezes. Pela fé, crendo. Irmãos, eu estou te dando essa palavra hoje. Você está assistindo essa palavra. Já faz quase um mês que eu só falo de fé. Ei, Deus está fortalecendo a tua fé. Deus está fortalecendo, meu irmão, a fé no sobrenatural. Olhe para o futuro e veja pelos olhos da fé que Deus está mandando o teu emprego, que Deus está mandando tua resposta, que Deus está mandando tua cura, que Deus está mandando, dizendo, vai vir a salvação do teu familiar, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, pelos olhos da fé, irmão. O moço do profeta subiu e Deus anunciou com uma nuvem bem pequenininha que viria uma grande chuva. Alguém pode dizer amém? Você acha que as coisas não vão acontecer, mas Deus te diz essa noite: vai acontecer sim, pelos olhos da fé. Diga yes. Então, você vai ver o que ninguém vê. Todos que estão aqui trabalhando, eu consigo, em nome de Jesus, pelos olhos da minha fé, que nós vamos sair dessa, que o Brasil vai sair dessa, que as nações vão sair dessa, que os discípulos vão sair dessa, que as células vão sair dessa, que os casamentos vão sair dessa, que os maridos, que as esposas, que os filhos vão sair dessa, em nome de Jesus. Se você crê, meu irmão, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, discípulos do Ministério Apostólico Efraim. Diga glória a Deus. Aleluia. Amém. Você crê, meu irmão? Você crê? Isso foi só o primeiro tópico. Isso foi só a primeira dica. Eu estou aqui como profeta te dando uma dica. Fé. Vou te falar a segunda. Anote bem direitinho. Anote. Eu sei que existem pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. Eu sei, você conhece pessoas nesse momento que eram para estar conectadas agora ouvindo essa palavra e não estão. Mas você vai compartilhar essa palavra. Segunda coisa, a fé é ouvir o que ninguém ouve. Irmão, está tão engraçado aqui. Está tão engraçado aqui no ambiente da igreja. O pessoal do louvor, o pessoal da equipe de som, a nossa equipe, eles estão fazendo um louvor, irmão, que eu não consigo escutar eles cantando. Eles todos estão com retorno aqui no ouvido e eu não. Eles estão cantando e eu tentando acompanhar eles cantando a música do Lázaro. A minha vida é do mestre. Eu, meu Deus do céu, eles estão aonde? Eu não consigo ouvir.
Eu não estou ouvindo o que eles estavam. Vocês aí na sua casa, você estava ouvindo a música tocar bem direitinho, a voz da Claudênia, o Fabinho tocando a guitarra, o Thomas tocando o teclado, o Levi tocando o baixo, o Filipinho tocando a batera e a voz das meninas. Mas eu aqui, nesse lugar, eu não estava ouvindo nada, porque o som estava só indo para a live. O som, quer dizer, só eles estavam ouvindo. Mas eu cheguei aqui e comecei a cantar só no ritmo da bateria. No ritmo da bateria eu escutava um pouquinho da voz das meninas aqui e eu comecei a cantar com elas. Por quê? Porque eu conheço, eu tenho um entendimento um pouquinho sobre ritmos. Mas a fé, nesse tópico que eu estou falando para você, a fé é ouvir o que ninguém ouve. Irmãos, isso é tão tremendo. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Estou há um mês falando a mesma coisa, de fé, a fé é isso, a fé é aquilo, e aí vai. Para quê? Para que a tua fé aumente. Mas tudo que eu falei aqui são palavras de Cristo para a sua vida. Irmãos, ouvir o que ninguém ouve é ter a capacidade de entender, de ouvir coisas sobrenaturais. Ouvir o que ninguém ouve é ouvir a voz de Deus, aquela voz que toca lá no teu íntimo, aquela voz que te direciona. Irmãos, isso é muito tremendo, isso é muito maravilhoso. Existe um versículo em Apocalipse capítulo 3, verso 13. Apocalipse capítulo 3, verso 13, que diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, isso é um versículo até conhecido, mas quando vem lá em Apocalipse, irmãos, aí o negócio muda de história. Porque o livro de Apocalipse é um livro de revelações, é um livro que fala das coisas que estão por vir. Aí eu pergunto a você: como é que você vai crer nesse livro se você não tiver fé? Como é que você vai crer no livro de Apocalipse se você não tiver uma fé? Porque o que está lá dizendo, meu irmão, é que vai ser os últimos dias, é que Jesus vai voltar, que Jesus vai levantar a sua igreja, que Jesus vai salvar. Se você não ouvir uma palavra como essa para te fortalecer na fé, você não vai crer nunca. Você não vai crer nunca. Aí eu volto lá para a primeira parte, que quando você anda pela fé, você vê coisas que ninguém vê. Mas trazendo para esse tópico de ouvir, sabe o que foi que Elias fez? Quando Elias, escuta meu irmão, escuta minha irmã, quando Elias disse assim: ei moço, vem aqui discípulo, sobe ali. Sabe o que é que Elias já estava vendo? Ele já via a chuva, mas sabe o que é que ele fazia? Na verdade, ele ouvia o barulho da chuva. Amém? Ele já estava ouvindo pelos ouvidos da fé que viria uma grande chuva. Irmãos, ontem à noite, ou melhor, na madrugada, por volta de 2 horas da manhã, começou uma ventania em Fortaleza. Foi só que começou a ventania. Eu olhei assim para o lado da minha rua onde eu moro. Pronto, vai vir chuva. Vai vir chuva. E houve uma chuva, e começou logo a chover, e veio trovão. Sabe o que é isso, irmãos? Na hora que eu vi o vento, pode esperar, é chuva chegando. Irmãos, isso aí é algo sobrenatural para quem escuta com os ouvidos da fé. Você está assistindo agora essa pregação na sua casa? Se você não tiver seus ouvidos, um ouvido sensível para a palavra da fé, você jamais vai receber essa palavra.
Você jamais esse versículo vai se cumprir na tua vida, que a tua fé é fortalecida pela pregação da palavra. Se você não receber aí na sua casa essa pregação pela fé, não vale de nada, é apenas um discurso. É um simples discurso. É um simples falar. Milhares de palavras, mas você tem que entender nessa noite. Primeiro, enxergar o que ninguém enxerga. Segundo, ouvir o que ninguém ouve. Isso é fé. Isso é fé. Quando eu digo para você, meu irmão, que eu creio nessa palavra, é porque eu creio pela fé. Pela fé. Em nome de Jesus, meu irmão, eu declaro e profetizo que Deus vai abrir uma visão de fé para você. Eu proclamo, eu declaro, eu profetizo que os teus ouvidos estarão sensíveis para ouvir a palavra da fé. Irmãos, é tão tremendo isso, é tão poderoso isso. Eu já contei para vocês aqui de situações de pessoas que escutam uma palavra e outras pessoas escutam outra. Tem pessoas que eu prego aqui, a pessoa escuta, entende e interpreta de uma forma. Existem outras que escutam, entendem e interpretam de outra forma, totalmente diferente. Aquele que tem a sua fé aguçada, ampliada, ele vai interpretar a palavra como uma palavra de mudança e de restauração e de milagre e de bênção para a vida dela. Mas existe aquele que pega a palavra e diz assim: não, isso aí não vale para mim não. Ah, meu irmão, você precisa restabelecer um novo nível de fé na sua vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, eu sei que Deus está falando com você hoje. Eu sei que Deus preparou essa palavra para você hoje. Eu sei que Deus montou toda essa estrutura hoje, aí na tua casa. Hoje a tua casa está sendo invadida pela palavra da fé. Hoje os sacerdotes terão uma visão ampliada sobre a fé. A sacerdotisa terá uma visão ampliada sobre a sua fé. Os homens, os jovens vão ouvir o que ninguém ouvia. Irmãos, até hoje eu estou impactado com os jovens que foram para o Summer Jump comigo. Toda semana eu escuto testemunhos. Toda semana eu escuto testemunho. Essa semana um jovem que foi para o Summer Jump comigo mandou uma mensagem para mim, e ele dizendo: pastor, Deus está me mostrando coisas. Pastor, Deus está me revelando coisas. Irmãos, e era jovem problemático. Mas esse jovem, ele recebeu a palavra no coração. O seu coração estava aberto, seus ouvidos estavam abertos, seus olhos estavam abertos. E eles nunca mais foram o mesmo. Por quê? Porque a fé entrou com todo o gás na vida dele. Irmãos, os jovens da nossa igreja resolveram se reunir pelo menos uma vez no mês para fazer uma vigília. E todas as vezes que eles se reúnem nessa vigília, Deus fala, Deus ministra. Irmão, só quem crê nisso é quem tem fé. Eu acho isso muito maravilhoso. Irmãos, nós estamos aqui, a igreja está fechada, aqui está tudo escuro, só está claro o altar. Só está claro o altar. Achei até legal, irmãos. Vocês acreditam que quando eu cheguei aqui eu pensei que eu estava entrando num estúdio? Parece um estúdio de TV. Tá bonito, tá legal, diferente. Você precisa ver, mas você já está vendo. Eu olhei assim: oh meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda. Mas eu prefiro, meu irmão, a igreja toda aqui. Eu prefiro a igreja toda aqui sentada. Ai, que saudade de vocês. Mas pelos olhos da fé, por crer,
acreditar na fé, eu creio que em breve nós estaremos todos juntos aqui. Celebraremos, regozijaremos muito em Cristo Jesus, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Se você crê, diga amém e declare em nome de Jesus aí na sua casa: a minha casa será abençoada, a minha casa será cheia, a minha casa será próspera em nome de Jesus, e pelo poder, pela fé que você crê em Cristo Jesus. Se você crê e recebe, diga glória a Deus. Yes! É isso, igreja Efraim. É isso, igreja poderosa. Nós estamos vivendo hoje um período que nós precisamos estar fortalecidos na nossa fé. Eu posso ouvir um amém dos irmãos que estão trabalhando? Oh, glória a Deus! Pelo menos eu senti o feedback de vocês. Irmãos, isso é muito poderoso. Mas eu quero te falar o terceiro ponto, o terceiro tópico desta noite a respeito da fé. Esse aqui é muito forte. A fé é transpor o intransponível. A fé é transpor o intransponível. O que é isso, pastor? É superar todos os meus limites. A fé é superar todos os seus limites. Pastor, o que é isso? Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé, olha aí, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte dissertes: ergue-te e lança-te no mar, e tal sucederá. Irmão, isso aqui tem que ter fé. E verso 22: e tudo quanto perdirdes em oração, crendo, recebereis. Isso aqui é poderoso, irmãos. Tem pessoas, existem casos, não sei se o Talvanes, estudante de geografia, já sabe disso. Existem casos, Talvanes, no Oriente Médio, de montanhas que afastaram para o lado, saíram de um lugar e foram para outro. Irmãos, isso é fenomenal. A ciência pode até comprovar algumas coisas sobre isso, mas aqui Jesus está nos mostrando que a nossa fé move até montanhas. A nossa fé, ela muda situações. A nossa fé supera limites. Irmãos, como se explica uma pessoa chegar no hospital com 90% do pulmão comprometido com o vírus, e em 48 horas essa pessoa sair de lá completamente curado? 48 horas que ninguém explica. Isso aconteceu com um apóstolo lá de Manaus. Ele foi acometido pelo vírus e foi para o hospital com 90% de comprometimento no pulmão. Quando ele entrou no hospital, igreja, os discípulos, 12 dele, os discípulos da igreja, foram para a frente do hospital e durante 48 horas, igreja, não pararam de orar. Thomas, 48 horas, a igreja na porta do hospital, orando pela vida daquele pastor. 48 horas sem parar, os irmãos orando e declarando e profetizando. Sabe o que aconteceu?
em 48 horas ele saiu do hospital completamente restaurado. O que é isso, irmão? É fé. Tem gente que toma remédio, tem gente que é entubado, tem gente que passa isso, passa aquilo, e não sai, e não supera o vírus. Irmãos, andar pela fé é transpor o intransponível, é superar os limites da razão. Todo mundo está dizendo que vai vir uma terceira epidemia. Irmãos, eu continuo crendo que Deus vai nos livrar disso, que Deus vai nos livrar. Se é por vacina, não sei, mas eu creio em um Deus que pode nos livrar. Irmão, você que está tendo prejuízo financeiro, Deus vai te dar inteligência para você sair desse prejuízo. As igrejas que já estão sendo afetadas, nós sairemos pelo poder da nossa fé e pela força da igreja, porque nós cremos num Deus que pode tudo, e nós cremos num Deus que vai transpor o intransponível e vai nos ajudar a superar nossos limites. Diga amém. Irmãos que estão assistindo agora, eu declaro pelo poder da fé, a sua casa não será atingida, a nossa família não será atingida. Deus está no controle de tudo, mas nós temos que nos apegar à fé, em nome de Jesus, e superar os nossos limites, transpor nossas barreiras. Em vez de você passar o dia assistindo noticiário, falando de morte, falando de doença, passe o dia buscando palavra de fé para fortalecer sua vida. Tome cuidado. Irmãos, a Bíblia, ela é tão poderosa, tão tremenda. Ei, no Salmo 18, verso 29, Salmo 18, 29 diz que aquele que está no Senhor, ele desbarata exército, quer dizer, ele destrói exércitos e salta muralhas em Deus. O que é isso, pastor? É transpor barreiras. Qual a barreira que está te prejudicando? Qual é a barreira que se levantou diante de você? Fortaleça a sua fé. É a barreira financeira? Fortaleça a sua fé, que Deus vai te dar a vitória financeira. É a barreira do casamento? Fortaleça a sua fé, que Deus vai te dar teu casamento. Qual é a barreira? Qual é a barreira? Qual é a muralha? Igreja Efraim, eu convoco você a elevar seu nível de fé, para que nós possamos, meus irmãos, superar os nossos limites, superar as barreiras que têm se levantado contra nós. Os empresários da nossa igreja estão passando por algum tipo de necessidade, mas sua empresa não vai fechar, meu irmão. A sua empresa não vai fechar. Você vai derrubar essa muralha em Deus e pela fé. Você que perdeu seu emprego, se prepare. Deus vai abrir outra porta de emprego para você. Receba. 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 Em nome de Jesus. O salmista falou isso. Em Deus eu pulo muralhas, em Deus eu supero exércitos. Existe um exército maligno de pessoas dizendo que vai vir muita morte, vai vir isso, aquilo, outro. Meu irmão, a Bíblia fala: se Deus não te guardar, em vão trabalha o sentinela. Quem nos guarda é Deus, quem nos protege é Deus. Já existem pessoas, meu irmão, que tomaram a vacina e morreram. Como é que você me explica?
Se não for Deus por nós, quem vai ser, irmãos? Mas nós temos que crer pela fé. Pastor, é para eu tomar vacina? É lógico. Na hora que eu puder, meu irmão, eu tomo. Se eu pudesse, eu já tinha tomado. Já tinha tomado. Entendeu? Ah, pastor, a vacina vem da China, meu irmão. Pode vir até da Lua, eu tomo. Pastor, você vai virar lagarto, meu irmão, vira nada. Vira não, meu irmão. O que eu tinha de virar, já virei. Eu virei um homem de Deus que eu não era. Eu virei um pai de multidões. Eu virei um marido. Você está entendendo, meu irmão? Ah, pastor, vai vir agora a vacina da Inglaterra, a vacina lá da União Soviética. Vão me fazer um comunista. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Quem tem fé não vira nada disso não, meu irmão. Ei! Mas você tem que crer. Receba essa palavra. Pode vir contra-ataque de um lado, contra-ataque do outro, isso, aquilo, outro, mas Deus, Ele está te guardando pelo poder da fé. Primeiro, Deus amplia a nossa visão. Segundo, Deus amplia a nossa audição. Terceiro, Deus te dá força para superar as dificuldades. Essa semana, uma jovem na nossa igreja estava vindo do trabalho, obrigada a trabalhar, porque trabalha em hospital. Aí ela desceu do ônibus e ela foi assaltada. Tomaram as coisas dela, o celularzinho nada mal, um iPhone. Aleluia, glória a Deus. Estou até precisando trocar meu iPhone. O bichinho, a memória do meu iPhone só tem uma vaga lembrança. Aí sabe o que aconteceu? Roubaram a bichinha, a irmã. Eu falei com ela: minha irmã, não se preocupe não. Isso aí é uma barreira tentando te intimidar. Mas você é uma menina de fé, é uma menina do altar. Você vai superar isso. Você vai superar tudo isso. Deus vai te dar um celular melhor. Deus vai te dar condições. Isso é nada. Isso é nada. Deus é com você. Ei, eu quero dizer para você, meu irmão, se você está vendo, está passando, está limitado por alguma coisa, Deus te diz: hoje a fé é ir além daquilo que está se levantando para você. Amém? Foi isso que o salmista falou. Foi isso que o salmista nos ministrou. Você está vendo, meu irmão, que está aí conectado? Você que está aí conectado, Deus está falando com você essa noite. Meus irmãos que estão aqui trabalhando comigo hoje, aqui no culto, Deus está aqui falando para nós. Vamos continuar acreditando, Luan, em dias melhores. Vamos continuar acreditando, irmãos, em dias melhores. Esse bairro será melhor, ou melhor, esse bairro já é melhor desde o dia que nós chegamos aqui. Mudou, meu irmão, a aparência. Até as pessoas passam na rua e olham: meu Deus, que igreja legal. Tem gente que pensa que nem é igreja, porque não tem nome de igreja. Só tem o nome Efraim. Diga: a minha fé está sendo ampliada nesta noite. Amém? Aí na sua casa, junta todo mundo aí agora, enche os teus pulmões aí na sua casa. Vai lá, faz isso comigo. Prepara o celular e grava e manda para mim. Tá bom? Prepara o celular e diz assim, ó, no 3 você vai dizer assim, ó: a minha fé está sendo ampliada essa noite. Tá bom? 1, 2, 3. Declara: a minha fé está sendo ampliada essa noite. Diga amém e diga glória a Deus.
Yes! Você está entendendo, irmão? Então a fé é isso. A fé é dessa forma. Quarto e último ponto sobre a fé. Amém? Sobre a fé. A fé, esse aqui é pesado, hein, irmão? Esse aqui é pesado. A fé é aguentar e suportar o insuportável. Ixi. Ai, meu Deus. A fé é aguentar e suportar o insuportável. Ai, meu Deus. Alguém aqui já ouviu falar de Jó? Tem gente que até fez o sinal da cruz agora. Pastor, não me fale de Jó não. Irmão, Jó levou sola do capítulo 1 até o capítulo 40. 41, até o 41 foi sola, meu filho. Jó era um homem de fé que sofreu e suportou coisas que com certeza nenhum de nós suportaria. Era muita fé. Era muita fé. Todos aqui sabem o quanto Jó padeceu. Você sabe o quanto Jó padeceu. Meu Deus, o cara teve problema com a esposa, com amigo, com filhos. Os bens se acabaram. Na linguagem de hoje, esse estava lascado. Ou melhor, partido em duas bandas. Puf. Jó passou por essa situação. A Bíblia diz em Jó capítulo 1, verso 8. No livro de Jó 1:8. Você sabia que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia? Tem muita gente que pensa que é Gênesis, né? Mas não é não, é Jó. A Bíblia fala: perguntou ainda o Senhor a Satanás, olha aí: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Olha aí, o que era isso? Deus estava permitindo provar a fé de Jó. Aí tem gente que pode dizer assim: meu Deus, Senhor, por que aconteceu isso com Jó? Irmãos, Deus estava querendo ali contrariar as expectativas do inimigo. Deus estava querendo contrariar aquilo que o inimigo queria fazer com Jó. Deus sabia que Jó suportaria tudo aquilo. Como é que pode, hein? Eu falo para você essa noite: está tendo tempestade, está tendo problema, situações contrárias. A tua vida, meu irmão, está aí que está só a misericórdia. É lutas, é dificuldades, é N problemas surgindo na tua vida. Se isso está acontecendo e você continua firme, forte, crendo, é porque Deus está permitindo, e Deus está frustrando as expectativas do diabo em direção a você. Você está me ouvindo, igreja? Você está me ouvindo, irmão? Você está me ouvindo, irmã? As coisas estão difíceis. Você está dizendo assim: eu estou em tempo de não suportar mais. Ei, continue suportando, porque o diabo pode ter pedido permissão a Deus para provar a sua fé. É dolorido falar isso, irmão, mas é verdade. Só que nessa hora, meu irmão, é a hora de você
continuar adorando a Deus, como aquele louvor que a gente gosta de cantar muito aqui na igreja. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está doendo, louve. Com muito louvor. Jó foi 40 capítulos de sola, mas suportando, crendo. Irmãos, foi do capítulo 1 até o 41. Situações complicadas, mas no capítulo 42 Deus muda tudo. Deus mudou tudo da vida de Jó. Depois leia o livro de Jó. Irmão, foi muita situação complicada, mas em nenhum momento Jó abandonou o Deus dele, abandonou a fé. Tem muita gente que no primeiro probleminha abandona tudo. No primeiro probleminha joga tudo para o ar. Ah, foi roubado, foi assaltado. Ah, não vou mais para a igreja não, a igreja é longe. Faça isso não, meu irmão. Se Deus se plantou nessa igreja, é porque Deus quer te abençoar e já está te abençoando nessa igreja. Paga o preço. Eu também moro longe. Ah, houve um problema no trabalho. Ah, eu já quero sair do trabalho. Não é assim não. Supere seus problemas. Se tem alguém, eu vou te dar aqui uma ideia. Se tem alguém se levantando contra você lá no teu trabalho, faça só um favor, ore por ele todo dia. Só ore por ele que Deus resolve. Nem se preocupe. Nem se preocupe. É só orar que Deus resolve. Ou Deus tira a pessoa, ou Deus te tira de lá e te bota no outro canto melhor. Isso aí, eu já vi esse filme acontecer. 40 capítulos sofrendo. Jó. Mas abra sua Bíblia lá em Jó 42, verso 10. Diz assim, finalizando o livro de Jó. Olha a palavra. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro de tudo o que antes possuíra. Está ouvindo, Amanda? Está ouvindo, Fabinho? Está ouvindo, Levi? Está ouvindo, Efraim, Benfica? Deus vai nos dar em dobro tudo que foi retirado de nós pela fé. Nossa fé está sendo ampliada, a nossa visão está sendo multiplicada, o nosso ouvido, nosso entendimento está sendo ampliado, sensibilizado na fé. Pode existir barreiras altíssimas, essas barreiras serão superadas, e aquilo que a gente não suportava mais, nós vamos suportar, porque a vitória do Senhor é em dobro. Ei, eu já lhe expliquei, o nome Efraim significa duplamente frutífero. A unção que veio sobre Jó foi a unção de Efraim. Recebeu o dobro. Eu conversando, foi engraçado isso. São na simplicidade que a gente vê as coisas acontecendo, Thomas. Nessa semana que passou, eu fazendo a live aqui, um jovem, o Talvanes, me lembrou. A gente estava fazendo a transmissão e todos os celulares que estavam aqui eram iPhones. Aí o Talvanes chega para mim e disse assim: pastor, o senhor lembra no dia que o senhor falou que vai chegar um dia que a nossa comunicação vai ter só aparelhos da Apple? Aí eu, vixe, foi tão rápido assim? São coisas simples. Tudo bem, não é da igreja, é os irmãos emprestando.
É os irmãos emprestando, mas já está acontecendo. Vai chegar um dia, meu irmão, que os nossos aparelhos serão uma Fender, né? Instrumento. A bateria será o quê? Uma Pier. Irmão, a nossa mesa de som digital, daquelas bem grandes, Luan, chega, travou a transmissão, irmão. Quando eu falei, a nossa igreja com ar-condicionado, cadeiras acolchoadas. Vai ter. Pelos olhos da fé eu já contemplo. Eu venho falando isso para vocês faz tempo. E vão dizer assim: tu se congrega onde? Naquela igreja dos ricos? Sim, me congrego lá, igreja dos ricos. Por quê? Porque eu sou filho do rei, então eu sou príncipe, então eu sou rico, sou próspero. Diga amém. Diga glória a Deus. Então, meu irmão, aprenda hoje a viver pela fé no impossível. Não adianta você dizer assim: pastor, isso é impossível. Você que pensa, eu olho pelos olhos da fé, eu creio pela palavra da fé, eu creio que Deus fará isso. Não haverá necessitado algum, como diz lá em Atos, que a igreja se reunia e não havia entre eles nenhum necessitado. Olha aí que bênção. Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai abençoar famílias, filhos serão tão abençoados, primeira, segunda, terceira e quarta geração serão abençoados pelo poder da fé. Você pode dizer amém, meu irmão, que está aí na sua casa? Eu quero orar por você agora. Fique de pé aí na sua casa, em nome de Jesus, enquanto o louvor toca. O louvor vai tocar e você, meu irmão, vai adorar o Senhor.